paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, que bom, né, irmãos, diante de Deus para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Irmãos, acho que pode aumentar um pouquinho, né, Tiago? Hoje nós temos um tema muito especial. Hoje não, nos próximos 5 domingos nós vamos ver um tema que eu sinto que principalmente na igreja brasileira tem faltado um pouco, que se intitula Por que confiar na Bíblia? Por que confiar na Bíblia, irmãos? Por quê? Nós vamos ver nesses 5 domingos por quê. Porque ela é a palavra de Deus, né, irmãos? Isso nós cremos. Mas vamos caminhando. Primeira coisa, aqui está o livro que estão as aulas. Por que confiar na Bíblia, do autor Greg Gilbert, que é um pastor batista nos Estados Unidos. E recomendo muitos irmãos comprarem esse livro. É um livro bem simples, pequeno, né, e muito bom. Depois os irmãos podem dar uma folheada, ficar à vontade. E nossas aulas vão ser basicamente os argumentos do autor contextualizados. Bom, irmãos, antes de tudo, de começar essa aula, nós vamos ler lá Efésios, capítulo 2. Antes de começar o tema, vamos deixar as coisas claras. Efésios, capítulo 2, versos 7 a 9. Diz assim: Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aqui o contexto é que Paulo está discorrendo acerca do estado anterior do homem, que é o estado de morte, né, em seus delitos e pecados. E Deus, aqui no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, então aqui Paulo está descrevendo a salvação do homem, Deus vindo ao homem e dando a salvação. E o versículo 8 continua: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a primeira coisa, a coisa mais fundamental, antes de começar um tema como escritologia, a obra não é nossa. A obra não é da nossa pessoa, não é do Moreira, não é do Elismar, não é do Tiago, não é minha, não é nossa. Irmãos, a obra é de Deus. A obra da conversão não é do pregador, a obra da conversão não é do pastor, não é, irmãos. A obra é de Deus. A obra da santificação não é da liderança da igreja, não é dos sermões, não é do tanto ensinar da pessoa, mas é do Espírito Santo, é de Deus. Isso é a primeira coisa que a gente tem em mente, que a gente tem que ter em mente. Portanto, meus irmãos, literalmente, não é possível convencer uma pessoa da loucura do Evangelho, convencer racionalmente uma pessoa a se render a Cristo. Claro, né, a palavra de Deus vem até nós, pecadores, por meio de pessoas, né, por meio de pessoas crentes que foram capacitadas para a pregação. Porém, a obra da conversão não é do pregador, a obra da conversão não é de ninguém, de nenhum homem, nem do evangelista, nem dos missionários, mas a obra da conversão é de Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter clara. Porém, mesmo assim, o alerta de Pedro permanece. Abram em 1 Pedro,
capítulo 3, capítulo 3, versos 14 a 16, diz assim: Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, não, desculpa, primeira Pedro, estou lendo Tiago, 1 Pedro 3, 14 a 16. Quer seja as autoridades como enviadas por ele, Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor. Desculpa, irmãos, tô ruim hoje. 3,14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falarem mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Irmãos, nós vamos sofrer pela nossa fé. Isso é um fato. Mas Pedro diz no verso 15: estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Devemos estar preparados para responder às pessoas por que temos a fé que temos. Por que nós temos a fé nas Escrituras? Ou seja, aqui devemos ser defensores da nossa fé. Como crentes evangélicos, herdeiros da Reforma Protestante, cremos no que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo 3,16, que a Escritura é o livro escrito para tornar o homem perfeito, ou seja, amoldado aos padrões de Deus. Nós cremos nisso. É a Escritura que é a palavra de Deus. A Bíblia é o centro da nossa fé. Não é a experiência. Não é a experiência de ninguém. Não é os momentos, né, um momento em especial que a liderança teve. Não é isso. Não é a aparência, né, o templo bonito, que graças a Deus é mesmo. Não é a roupa, não é nada disso. Não são os testemunhos pessoais. O centro da nossa fé é a Escritura, é a palavra de Deus. Ela é a base da nossa fé. Porém, aqui temos a função de defendê-la, defender a fé, de mostrar por que nós cremos nas Escrituras. A palavra técnica para isso é apologética. Então, a apologética é a defesa da fé. Apologética significa isso, defesa de algo ou alguém. A apologética com A maiúsculo é a apologética da Bíblia, a apologética da fé cristã. Devemos estar preparados para defender a nossa fé, segundo a exortação de Pedro. Por isso, nós vamos ver essas aulas. Por que nós confiamos na Bíblia? Lembrando sempre, irmãos, é o Espírito Santo quem capacita. É o Espírito Santo quem capacita. A primeira coisa, pode passar um slide, já pode passar aí, ok. A primeira coisa, irmãos, que todo mundo sabe e que todo mundo vê na escola e que deve ser assim é: não acredite em tudo que você lê. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Isso é muito básico. Principalmente hoje, né, que a internet está aí cheio de conteúdos bons, conteúdos ruins, conteúdos péssimos, né, e tudo vem para a gente, né, as informações vêm para a gente e a gente tem que saber selecionar essas informações. Nós devemos saber a diferença entre a verdade e a mentira. É isso que o colégio enfoca
que foca tanto hoje na leitura, para a criança já saber desde pequeno o que é ficção e o que é verdade, ter um senso crítico, né? Isso é uma habilidade que, de certa forma, todos nós temos. Veja bem, vamos lá, vamos ver se é verdade ou mentira. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Verdade ou mentira? Verdade. O pastor Marcelo foi tirar férias na casa de seus pais. Verdade ou mentira? Verdade. O lobo mau soprou a casa de palha dos 3 porquinhos e a derrubou. Verdade ou mentira? Mentira. Ficção. Harry Potter tem hoje 3 filhos e é professor em Hogwarts. Verdade ou mentira? Mentira. Ficção. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, mentira. Então todos nós temos um pouco desse senso crítico, né? Todos nós entendemos quais são mentira e quais são verdade. Agora veja esse outro exemplo. Um homem chamado Jesus nasceu de uma virgem há cerca de 2000 anos. Dizia ser Deus, fez muitos milagres, como andar sobre as águas, ressuscitar pessoas mortas e curar cegos de nascença. Ele foi crucificado numa cruz romana e ressuscitou da morte, subindo aos céus, de onde hoje reina como Rei do universo. Verdade ou mentira? Se você é cristão, se você tem o Espírito Santo, tenho certeza que você responderá: é verdade, isso é verdade. Mas, meus irmãos, a maioria das pessoas aqui que estão à nossa volta não consegue entender como nós, que estamos aqui nesse domingo de manhã, levamos essa história a sério. A maioria das pessoas não consegue entender. Essas pessoas olham para nós e dão uma risada, assim, e perguntam: não é irracional levar a sério esses contos, acreditar que eles são reais? A maioria das pessoas falam isso conosco. Meus irmãos, nós acreditamos na Bíblia, fundamentamos nossas vidas na Bíblia, procuramos obedecer aos mandamentos que estão nas Escrituras. Quando temos crises de fé, algum desafio em nossas vidas, procuramos nos submeter à Bíblia. No entanto, apesar de todos esses sinais de que temos esperança, será que realmente nós conseguiríamos responder? Nós conseguiríamos, segundo Pedro, dar a razão da esperança na nossa fé? Conseguimos explicar por que confiamos na Bíblia? Muitas vezes vamos dizer: eu acredito porque tenho fé. E isso está certíssimo. Mas, meus irmãos, se alguém perguntasse a você hoje: por que confiar na Bíblia? O que você responderia? Bom, essas 5 aulas vão dar uma visão um pouco mais clara sobre este assunto, sobre essa ordenança que Pedro nos dá. A primeira coisa que então nós vamos ver, pode passar, é o ciclo infinito. Antes de tudo, vou deixar claro que eu, Rafael, pessoalmente, creio na Bíblia. Sou cristão, sou totalmente convicto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio que Deus criou todas as coisas. Creio que Ele inundou o mundo na época de Noé. Creio que as 10 pragas vieram sobre o Egito. Creio que o Mar Vermelho se abriu por completo. Creio que os muros de Jericó caíram. Creio que Jonas foi engolido por um grande peixe. Creio que Jesus andou por sobre as águas e creio que Jesus ressurgiu dentre os mortos. E a principal razão pela qual eu creio que a Bíblia é verdadeira é exatamente a mesma que me leva a crer que Jesus ressuscitou entre os mortos. Ou seja, a grande questão é: não podemos negar que, se Jesus ressuscitou, podemos crer na Bíblia de forma rápida e segura. Entenderam? Então, o principal argumento, o centro das Escrituras é Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia está centrada nesse único fato, a ressurreição de Cristo.
Se Jesus realmente ressuscitou, então a única decisão plausível e intelectualmente honesta que poderemos chegar é: realmente Jesus é quem ele diz ser. Se Jesus realmente ressuscitou, ele de fato é o Filho de Deus, ele de fato é o Rei dos Reis, ele de fato é o Senhor dos Senhores, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é tudo o que ele afirma ser. Se Jesus realmente ressuscitou, nós devemos ouvi-lo. Então, irmãos, nossas 5 aulas, toda a nossa argumentação vai ser centrada nisso, na vida de Jesus. Outra coisa que podemos ter certeza: Jesus acreditava na Bíblia. Jesus autenticou o Antigo Testamento. Quando Jesus falava lá no Sermão do Monte, a que ele estava se referindo? Ao Antigo Testamento. Todo o ministério de Jesus foi inaugurar o reino de Deus, que estava lá prometido no Antigo Testamento. Nós vimos aqui as aulas do Antigo Testamento. Jesus pregava o Antigo Testamento, Jesus endossou o Antigo Testamento. Jesus endossou o Antigo Testamento como palavra de Deus. Jesus cria na Bíblia. Tudo bem, agora temos o norte. Jesus é o centro que devemos buscar, então. Mas, por onde começar? Por onde que nós vamos começar? A Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou, então. Isso que nós estamos vendo. E sabemos que Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira. E a Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou. E sabemos que Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira. E a Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira. Os irmãos estão percebendo? É exatamente isso. É o ciclo infinito. Isso é impossível, né, filosoficamente falando, essa argumentação é impossível e é absurdamente circular. Por isso que é um ciclo infinito. Mas, irmãos, não é de se desesperar, porque isso é um problema real em toda a lógica. Percebe? Olha o seguinte: se perguntarmos para um racionalista por que ele confia na razão, ele vai responder o quê? Porque é razoável eu confiar na razão. Se a gente perguntar para uma pessoa lógica, né, que confia na lógica, por que ele confia na lógica, ele vai dizer: porque é lógico eu confiar na lógica. Se a gente perguntar para um conservador por que ele confia na tradição, ele vai responder: porque todo mundo sempre confiou na tradição. Então, meus irmãos, em todos os modos de pensamento, fica faltando alguma coisinha. Isso é verdade. Alguns defendem que a razão é mais confiável que as explicações espirituais, porque podemos tocar, né? Porque nós podemos sentir com a razão, ver, experimentar. Mas veja, qual evidência é legítima e qual evidência não é legítima? O que é razoável, o que é razão e o que não é razão? Eles vão dizer o que é mais razoável. É sempre o problema de raciocínio infinito, irmãos. Esses modelos de pensamento sempre acabam caindo numa coisa nessa espécie. Talvez, irmãos, isso seja uma maneira de Deus dizer: vocês, seres humanos, são finitos, vocês não vão conhecer todas as coisas. Só Ele que é o Criador. Mas isso não significa que nós devemos desistir de conhecer as coisas. Isso é o que fazem aqueles filósofos doidos, né, os nihilistas. Ah, não é possível mais conhecer nada, então eu não tenho que investigar mais nada. É isso que eles dizem. Mas não, irmãos. As pessoas, a maioria das pessoas, partem de pressupostos. Por exemplo, a razão é razoável. Isso é um pressuposto dos racionalistas. A lógica tem lógica. Esse é o pressuposto dos lógicos, né? Nossos sentidos são confiáveis. Por exemplo, o mundo existe.
Todos esses são pressupostos que as pessoas têm. E a partir dessas pressuposições, as pessoas partem para conclusões confiáveis sobre as coisas. Mas isso também não quer dizer que podemos assumir qualquer pressuposto. Entenda? Se eu disser que eu sou presidente do Brasil e sair andando aí esperando que todo mundo vá me cumprimentar porque eu sou presidente do Brasil, esse pressuposto está correto? Não, não está correto. Outro pressuposto: eu consigo tudo o que eu quero. Se eu for crescer na minha carreira profissional dizendo isso, com esse pressuposto, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Se eu tenho pressuposto, as obras de Karl Marx é a palavra de Deus, esse pressuposto está correto? Não, não está correto. Essas são pressuposições totalmente injustificáveis, né? Elas não têm nenhum fundamento. É exatamente isso que as pessoas que estão lá fora acusam os crentes, que as suas pressuposições são totalmente injustificáveis. Mas então, visto isso tudo, existe um caminho que leve à boa e confiável conclusão que Jesus realmente ressuscitou, sem simplesmente propor que a Bíblia seja verdadeira e ficar nesse Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou. Tem uma outra forma de fazer isso? Dessa forma, nós conseguiríamos, nós não dependeríamos de um salto de fé, né, que é chamado na filosofia. Se existir, essa será uma forma para defendermos a nossa fé, de fazermos apologética, a defesa da fé. E também seria uma forma racional de desafiar os céticos em sua incredulidade. Seria conforme Pedro disse em 1 Pedro 3,15: estejam preparados para dar a razão da esperança da vossa fé. Para afirmar isso, precisamos fazer algumas coisas primeiro. Nessas 5 aulas, vamos falar muito sobre história. Então, desculpa aí se alguém não gosta de história, mas nós vamos falar muito sobre história. A primeira razão que nós vamos falar muito sobre história é porque o cristianismo, né, a escritura, o cristianismo é uma religião histórica. Tanto no sentido de antiguidade, né, então tem aquelas, você é muito medieval, essa roupa é muito medieval, está com um sentido de muito antigo, né, ultrapassado. Então, o cristianismo é uma religião histórica, né? O cristianismo tem 2.000 anos. 2.000 anos é bastante coisa. Tanto no sentido estrito. Então, o cristianismo é uma religião histórica, tanto nesse sentido, né, de ser antigo, quanto no sentido estrito, que é o cristianismo é baseado em fatos históricos, em eventos históricos. Então, nós cremos que o quê? Nós cremos que Jesus Cristo nasceu. Nós cremos no Natal. O Natal é o quê? É um evento histórico. Aconteceu em um momento da história. Nós cremos na morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é o quê? É um evento histórico. Nós cremos na sua ressurreição, que é o quê? Que é um evento histórico. Aconteceu na história. Isso é diferente do budismo. O budismo não tem evento histórico, né? Tipo assim, é uma coisa espiritual, vamos dizer assim, né? Então eles creem lá nos princípios, mas eles não têm um fato histórico ou alguma coisa desse tipo. Diferente do espiritismo, que não crê nisso, né? O espiritismo, ele basicamente, né, crê naquela coisa de você morre e vive novamente, de acordo com o que você foi. Então não tem nenhum fato histórico aí. Diferente desses movimentos espiritualistas, diferente da religião tradicional africana, diferente de todas as outras religiões, exceto, claro, as religiões monoteístas, o islamismo e o judaísmo, o cristianismo ele é baseado em fatos históricos. Por isso que nós vamos falar muito de história. Em segundo lugar, porque a Bíblia, a Escritura, é um documento histórico. Os irmãos já pararam para pensar isso?
A Bíblia conta a história do povo de Deus desde a fundação do mundo. A Bíblia conta a história da fundação do mundo. A Bíblia conta a história de Jesus. A Bíblia conta a história dos primeiros anos da igreja, lá em Atos e nas cartas. Então, irmãos, é nesse fato de que a Bíblia é um documento histórico que nós devemos orientar nosso estudo. Nós vamos tratar, então, o Novo Testamento como um documento histórico, como história. Portanto, a questão que vai orientar as nossas 5 aulas é: os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Então, é essa pergunta que a gente vai buscar responder nas nossas 5 aulas. Repetindo, os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, que fazem o quê? Que contam a história de Jesus, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Então, aí nós vamos estar provando que, se a Escritura é verdadeira, Jesus ressuscitou. Então, nós vamos sair desse ciclo infinito. Então, nessas 5 aulas, nós vamos concentrar nessa pergunta. Sobre a confiabilidade da história, a primeira coisa, então, que nós devemos lembrar é que aqui não existe certeza matemática, né? A história, ela é uma ciência humana, não é uma ciência exata e não é matemática, né? Então, a história, ela não trata como uma ciência, não trata de certezas matemáticas. Do tipo, se eu jogar uma bola aqui, ela vai ter uma trajetória, né? E aí você vai poder calcular a velocidade dela, o momento que ela cai no solo, aí vai ter uma função que vai descrever isso. Então, isso é uma certeza matemática. Se eu jogar uma bola aqui, seja reta ou seja para lá, vai ter uma forma matemática para eu calcular o tanto que eu quiser dessa trajetória. Então, é uma certeza matemática. Se eu jogar a bola aqui, ela vai cair, porque a Terra vai atrair a bola e a bola vai cair no chão. Isso é uma certeza matemática. Nós temos certeza absoluta que se eu jogar a bola aqui, a bola vai cair. Exatamente isso. E a história, irmãos, a história não tem como ter certezas absolutas, certezas matemáticas. Nós vamos tratar com probabilidade, com altas probabilidades de isso ou aquilo estar correto. Mas mesmo assim, nós podemos levantar muitas questões, que podemos resumir em 3. Primeira, o autor. Um documento histórico foi escrito por alguém. Quem foi esse autor? Quem foi aquele que escreveu o relato? O segundo, os copistas. Ou seja, são aqueles que copiaram o documento original e transmitiram através dos séculos. Então, o documento lá, quando Marcos escreveu, quando Mateus escreveu, quando Lucas escreveu, ele foi feito em papel que Lucas escreveu, né? Ou então o escriba dele, né? Aquela pessoa que a pessoa ditava e ele escrevia. Então, tá ali o documento, o autógrafo que chama. Então, na medida que o tempo passava, não é igual esse papel que a gente tem hoje aqui, que traça, odeia, que ninguém come esse negócio de tão ruim. Naquela época o papel era gostosinho, né? O papel era de pele. Então, as traças, elas comiam mesmo. Então, ali, depois de 100, 200, 300 anos, tinha que vir uma pessoa, tinha que pegar o documento e tinha que copiar. Copiar essas 1000 páginas aqui. A pessoa tinha que copiar para ela sobreviver. Então, nós temos essa segunda, a primeira, o autor, a segunda, os copistas. E a terceira, os tradutores. São aqueles que traduziram o documento da língua original. Os 4 evangelhos foram escritos em grego. E eles pegaram o grego original e traduziram para o português. Então,
o documento histórico passou por essas três mãos para chegar até nós. Passou pelo autor que escreveu, passou pelos copistas e passou pelos tradutores. Portanto, são 5 passos que daremos em busca da nossa pergunta. Tiago, pode passar. Aí a história, né, eu já falei. Então, são 5 passos. As traduções, que a gente acabou de ver. Então, isso que nós estamos lendo aqui, que é uma tradução para o português, a tradução é confiável? Próximo. A transmissão, o trabalho dos copistas. Será que os copistas fizeram um bom trabalho? Será que nós temos hoje em dia os documentos em língua original semelhantes ao que Mateus escreveu, ao que Lucas escreveu, ao que Marcos escreveu? Terceiro, os livros. Será que esses livros que nós temos aqui, será que esses 66 livros aqui que nós temos, essa lista de livros, são os livros inspirados por Deus? Quarto, os autores, nós devemos nos perguntar, quem são esses autores? Quem foi Lucas? Quem foi Marcos? Quem foi Mateus? Quem foi João? E a quinta etapa, que aí sim nós vamos chegar ao ápice da nossa argumentação, os fatos. Os fatos que esses autores estão escrevendo são verdadeiros? Então, irmãos, essas vão ser as nossas 5 aulas. São 5 passos em torno de responder essa pergunta. Os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Essas 5 etapas vão nos dar uma resposta efetivamente clara. Pode passar o slide. Então, hoje nós vamos ver as traduções, mas é a parte mais curtinha. O nosso primeiro ponto, então, são as traduções. Na verdade, acho que pode passar, não, Thiago? Passar para frente. Aí tá bom. Aqui. Na verdade, se a gente aqui fosse falante, fluente de grego e hebraico antigo, a gente podia passar dessa etapa, né? Não precisava, né, da gente discutir tradução, né? Mas não somos falantes de hebraico e grego antigo. Temos que nos perguntar, então, para responder a razão da nossa fé, a esperança da nossa fé, para responder se os documentos do Novo Testamento são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos. A primeira etapa, as Bíblias que temos em português são traduções fidedignas dos originais? Essa é a primeira pergunta. Vejamos o exemplo do texto que acabamos de ler. Ageu. Os irmãos talvez aí ainda estejam abertos em Ageu. Também nesses 5 domingos à noite nós vamos expor o livro do profeta Ageu. Então, o livro de Ageu, pode passar aí, ó, Tiago. Então aí está o original do texto de Ageu. Todo mundo entendeu, né? Nem eu. Bom, como que a gente pode saber que o texto em hebraico, o texto original, é esse texto que nós lemos, versículo 1, no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio por meio do profeta Ageu a palavra do Senhor, veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, será que nós podemos confiar que isso aí é isso? Se isso que nós lemos agora é uma tradução fidedigna disso aí, pode passar, Tiago. Pode passar. Aí, deixei. Ok.
primeira pergunta, então, já que nós não conseguimos ler aquilo que estava ali, é: o processo de tradução é possível? É possível a gente traduzir aquilo que estava lá no hebraico para o português? A resposta é que sim. Graças a Deus é possível traduzir o hebraico para o português. Porém, sem muito trabalho, sem muito trabalho, isso não vai acontecer. A tradução, o que é a tradução? A tradução é basicamente entender o significado de uma palavra no idioma original para então dizer a mesma coisa com palavras diferentes para uma pessoa diferente, num idioma diferente. Então, é isso que é a tradução. Você tem que entender o que está dizendo no original e conseguir dizer em português o que aquilo no original está dizendo. Então, isso é a tradução. Talvez isso pareça extremamente impossível quando a gente olha lá aquelas letrinhas esquisitas. Talvez isso pareça assim muito impossível para a gente, né? Mas, meus irmãos, se a gente parar para pensar, a gente faz tradução o tempo inteiro. A gente pega uma sentença e transforma em outras palavras o tempo inteiro. Por exemplo, crianças, né? Todo mundo aqui tem criança em casa, menos eu. Então, quando a gente, né, fala com a criança, a gente não fala igual a gente fala aqui na igreja, né? A gente fala em outra linguagem, uma linguagem mais simples, uma linguagem cantada, né? A gente fala em outra linguagem. Quando a gente vai para regiões diferentes, né, e sotaques diferentes aqui no Brasil, eu tenho até uma história engraçada. Tinha uma colega minha na época de escola que ela veio de São Paulo, né? Aí ela me contou que ela estudava num outro colégio antes de me conhecer, né? Aí ela falou, a gente estava conversando sobre essas coisas. Ela disse que teve um dia, né, assim que ela tinha chegado de São Paulo, em Minas, né, ela foi para a escola, aí na segunda semana o colega de trás dela falou com ela assim: arreda. Aí ela assim, aí o colega falou: arreda. Ela, em São Paulo não existe a palavra arreda, né? Então ela ficou sem entender o que o colega estava pedindo para ela, até alguém conseguir entender que ela mora em São Paulo e ela não sabia, nunca ouviu essa palavra na vida, a palavra arreda, né? Então teve uma pessoa que fez a tradução para ela: olha, ele quer que você se mova um pouco para frente com a sua cadeira para ele ter mais espaço. Então veja que, olha a distância, 600 quilômetros para São Paulo. E lá não tem a palavra arreda. Então olha como é que a gente faz tradução o tempo inteiro. Quando a gente vai para o Nordeste, perceba como que o sotaque é diferente. Parece que às vezes a gente não entende o que a pessoa está falando. E quando a gente vê um português, então, aquela linguagem toda diferente, né? É a mesma língua, só que são sotaques diferentes. Então veja como a gente faz a tradução o tempo inteiro, com diferentes gerações. Então quando o neto fala com o avô, em muitos casos, nos Estados Unidos, isso é mais frequente, né? Porque lá o inglês das crianças é diferente do inglês dos avós. Então, os pais têm que basicamente traduzir, né, aquilo que os netos estão falando, né? Então, meus irmãos, a tradução, pegar palavras em um contexto, entender seu significado e reescrevê-las em outras palavras, não é uma coisa que a gente não faz. Na verdade, a gente faz isso no nosso dia a dia, sem perceber, sem parar para pensar: olha, eu estou fazendo uma tradução, eu estou pegando uma palavra e passando ela para outras palavras, dando o mesmo sentido. A gente não para pensar isso, mas a gente faz traduções o tempo inteiro em nosso dia a dia. É possível, irmãos, ter uma tradução que faça uma comunicação autêntica, acertada e correta. Os estudiosos
tem estudado hebraico, tem estudado aramaico, tem estudado grego e tem estudado português por séculos. E, irmãos, essas pessoas, graças a Deus, fizeram traduções corretas entre esses 4 idiomas. Graças a Deus, em português, nós somos, assim, muito privilegiados com as traduções. As traduções para o português são muito bem feitas. Passa, então, Tiago. Então, tá a pergunta, né? Essa pergunta não quer calar, né? Por que que, então, existem tantas traduções? Por que que as traduções dão diferenças, né, pequenas? Eu estou lendo aqui a Nova Almeida. Estou lendo a Nova Almeida. E os irmãos, possivelmente, se não atualizaram ainda, têm a revista e atualizada. E dá uma diferençazinha. Os irmãos notam, né? Que dá uma diferençazinha. Por que existem tantas traduções? Primeira coisa, não estamos falando aqui de Bíblia de estudo, que variam os seus comentários. Então, a gente não está falando da Bíblia de Estudo de Genebra, Bíblia de Estudo NAA, Bíblia de Estudo Herança Reformada, Bíblia de Estudo da Mulher, Bíblia de Estudo do Homem, Bíblia de Estudo do Fazendeiro. Não, nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando das traduções, do texto em si. Então, vamos ver algumas traduções. Passa o slide, Tiago. Não, ficou pequeno, né? Desculpei. Bom, a tradução de Marcos, capítulo 10, verso 50. Por exemplo, né? Peguei esse versículo, que é o versículo que o autor usa. Na Nova Almeida atualizada, que é essa versão, ela saiu em 2019, tá? Saiu ano passado essa versão, que é a Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Então, aqui o contexto em que o cego foi curado lá na fonte e foi ter com Jesus. Então, a NAA diz assim: a Almeida Revista Atualizada, que é a que todo mundo deve ter, diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Assim que a Almeida Revista Atualizada traduz. A Almeida Revista e Corrigida diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E a Nova Versão Internacional traduz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Bom, irmãos, existem diferenças. Existem diferenças. Mas, irmãos, a ideia é clara. Um homem rapidamente tirou sua roupa de cima, levantou-se e foi até Jesus. Essa é a ideia. Porém, irmãos, se traduzíssemos exatamente, palavra por palavra, do grego, do idioma original, nós teríamos algo assim: mas ele, jogando fora sua capa, ele pulou, ele foi para o Jesus. Essa é a tradução, palavra por palavra, literalmente, do grego. Sim, Elismar. Então, nós vamos chegar lá. Calma, calma. Irmãos, visto que o texto original, se traduzido palavra por palavra, diz assim: mas ele, jogando fora sua capa, ele pulou, ele foi para o Jesus. Visto que o original, traduzido literalmente, palavra por palavra, seria assim, pode ser até útil, irmãos, para o pastor, quando ele prepara o sermão, quando ele faz a exegese do texto. Pode ser útil saber que a tradução literal mesmo é essa. Mas, irmãos, para a gente que está lendo ali a Bíblia comum, né, uma leitura comum,
uma leitura corriqueira, essa tradução literal seria horrível, né, para a nossa leitura, né? Seria uma coisa assim, absurda. Imagina, né, ler a Bíblia inteira numa tradução literal, que fosse repetindo os pronomes o tempo inteiro e os artigos diferentes dos sujeitos. Então ia ser uma coisa assim, muito ruim para nós. Seria uma coisa muito. A leitura não seria fluida se fosse traduzido palavra por palavra. Então, irmãos, essa é a razão de existir diferentes versões para a tradução, para os diferentes usos. Então, irmãos, seja qual tradução for, seja a Nova Almeida atualizada, seja a Almeida Revista atualizada, seja a Almeida Revista corrigida, seja a Nova Versão Internacional, toda tradução tem por objetivo, em maior ou menor grau, tanto a acurácia quanto a legibilidade. Então, toda tradução, ela tem esses dois objetivos. A acurácia, que é o quê? Traduzir literalmente o que está escrito ali. E legibilidade, ou seja, uma leitura fluida. Então, as traduções, elas têm esses dois objetivos, esses dois alvos, a acurácia e a legibilidade. As traduções buscam essas duas coisas, às vezes uma mais que as outras. Então, às vezes a tradução, ela é por exemplo, para o pastor estudar, para ele fazer exegese, para ele fazer o sermão, então ele busca uma tradução mais literal, palavra por palavra. Ou às vezes a gente quer ler a Bíblia corriqueiramente com as crianças. Com as crianças, qual é a Bíblia? A gente vai lá dar aula com as crianças. Qual que é a tradução que eles têm? A traduzida na linguagem de hoje, né? É essa versão que eles têm, que é uma versão que ela busca traduzir da forma assim, mais simples possível as palavras, para dar mais legibilidade. Então, a tradução na linguagem de hoje, ela equilibra mais para o lado da legibilidade. Mas se ela equilibra mais para o lado da legibilidade, então o lado da acurácia fica um pouco desbalanceado. Entenderam, irmãos? Então, as Bíblias, elas procuram esse equilíbrio, o equilíbrio da legibilidade e da acurácia. Algumas vão procurar mais legibilidade, algumas vão procurar mais acurácia e algumas vão buscar o equilíbrio. Por que a igreja presbiteriana lê a Almeida Revista e Atualizada, que é essa que vocês têm e que agora, né, possivelmente deve mudar oficialmente para essa versão, a Nova Almeida Atualizada? Porque ela traz um equilíbrio muito bom entre legibilidade e acurácia. Então, ela procura que o texto seja fluido, que haja uma leitura fluida e simples para nós. E, ao mesmo tempo, ela tem uma acurácia muito boa, ou seja, ela traduz bem literalmente o texto. Então, por isso que nós usamos a Nova Almeida Revista e Atualizada, que é essa versão que eu tenho aqui, a nova, que foi produzida em 2019, e a Almeida Revista Atualizada. Por que tende a mudar para essa aqui, a Nova Almeida Revista Atualizada? Porque essa aí que vocês têm, que é a Revista e Atualizada, ela é da década de 90. Então ela ainda tem ela está com umas palavras que a gente não costuma falar, está com umas estruturas que já mudaram na língua, né? Então, por isso que as igrejas têm passado as igrejas presbiterianas têm passado para a Nova Almeida Revista Atualizada, que é basicamente, pegou esse trabalho e deu uma modernizada na língua, né? Deu assim, a forma de dizer do português mudou da década de 90 para cá, o vocabulário mudou, então eles fazem essas atualizações. 20 anos sem atualizações, quer dizer, acho que é de 1999, então são 20 anos mesmo sem atualizações, dá uma diferença. Então essa Nova Almeida atualizada, ela dá essa atualização da língua que fica muito interessante para a gente, para o leitor comum.
qual a curiosidade? O João Ferreira de Almeida, que é esse cara, né? Bom, Almeida, revista atualizada. Nova Almeida. Almeida foi o João Ferreira de Almeida, né? Que foi que era monge, né? Ele era um padre que viveu no século XVII, e aí ele se converteu à igreja reformada, né? E aí ele foi ser missionário lá numa ilha do Pacífico lá, que era colônia portuguesa. E de lá ele traduziu a Bíblia. Ele não conseguiu traduzir toda a Bíblia, faltaram algumas partes do Antigo Testamento. Mas ele traduziu quase toda a Bíblia para o português lá na Ásia. O João Ferreira de Almeida, lá no século XVII. E hoje em dia, em 2020, nós temos as Almeidas, que são fruto desse trabalho desse irmão que viveu lá no século XVII, sofrendo perseguição da Inquisição em terras portuguesas, porque Portugal nunca se converteu ao protestantismo. A coroa portuguesa sempre foi católica, inclusive hoje que Portugal é república, o Estado ainda é católico, o Estado de Portugal ainda é católico. Esse irmão sofreu para traduzir as nossas Bíblias e hoje nós usufruímos dessa bênção que ele fez, né? Graças a Deus. Então, irmãos, sabemos que a Bíblia é centrada em Cristo. A grande questão para a veracidade histórica é: os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Então, irmãos, nós já vimos o primeiro passo. As traduções são sim confiáveis. No próximo domingo, então, nós veremos a transmissão, ou seja, o trabalho dos copistas. Será que os copistas, aqueles que copiaram o texto até ele chegar a nós, o original, será que eles fizeram um bom trabalho? Nós vamos ver isso no próximo domingo. Alguma dúvida? Muitas, né? Já. Então, é porque a gente não sabe ler grego e hebraico. Então, o documento que a gente vai analisar não é o documento em hebraico e grego. O documento que a gente quer saber se é verdadeiro ou não, ele é o documento em português. Ele é a versão que a gente tem em português. Então, a etapa é português, grego e hebraico. Grego e hebraico, como é que esse pessoal copiou? Depois que esse pessoal copiou, lá atrás, quem eram os autores? Lá atrás, os fatos. Lá atrás, são esses livros mesmo? Então é como se a gente estivesse voltando atrás na história. Então é como se a gente tivesse saído de 2021, né? Olha só. Saído de 2021, voltado lá para João Ferreira de Almeida no século XVII. Então a gente está voltando, né? Aí a gente voltou agora para o século XVII. Ó, até o século XVII o caminho está beleza. A tradução foi feita corretamente. Agora, do século XVII até o século I, como que foi esse caminho? Esse caminho foi beleza? Aconteceram coisas legais, aconteceram coisas ruins? Isso a gente vai ver no próximo domingo. Até a gente chegar lá no século I, no momento da composição, no momento da escrita, no momento da escolha dos livros. Então a gente vai fazer essa regressão no tempo para saber se os documentos do Novo Testamento são confiáveis como testemunhos históricos e, assim, poder responder essa pergunta: por que confiar na Bíblia? Podemos dar esperança da razão da nossa fé. Mais alguma dúvida?